Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Estamos hoje no 19º domingo do tempo comum, celebrando mais uma vez a vida, celebrando mais uma vez a nossa saúde, mas também todas as outras coisas que fazem parte, que integram o nosso ser na complexidade que ele possui. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro lhe disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele é um convite para todos nós olharmos o que nós temos feito em detrimento aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Eu confesso que muitas vezes nós nos sentimos tentados a fazer uso dos dons que o Senhor nos dá para nós mesmos. Mas isso é um erro. É um erro. E aí, quando a gente observa que nós estamos errando e nós conhecemos a Sagrada Escritura, nós temos que nos corrigir, nós temos que nos consultar a consciência. Quando eu falo consultar a consciência, é deixar o Espírito Santo agir em nós, porque Ele é a nossa consciência. E aí, quando nós olhamos estas condições,
nos adaptamos às necessidades que nós temos naquele momento, nós nos encontramos mais próximos de estarmos sendo cristãos verdadeiros. Eu não tenho como saber a que hora eu irei partir. Entretanto, eu tenho como me preparar para a hora que chegar a minha hora, eu estar pronto. Porque nada adianta eu buscar esta conversão e esta atitude cristã aos 45 do segundo tempo. Nada adianta, vírgula. Pode ser que seja tarde. Porque Deus, ele sempre vai ao meu encontro. Independentemente de onde eu esteja, de como eu esteja e de com quem eu esteja. Mas o Evangelho nos diz: ficai preparados, agi conforme a vontade de Deus, sede solícitos no serviço. E aí a gente tem tantas pastorais, tantos movimentos que carecem de pessoas, que carecem de almas. E aí eu volto a dizer, quem é abençoado é quem age mais do que quem recebe aquela ação. Porque quando você dá a alguém alguma coisa, é ao próprio Cristo que você está dando. Lembra daquela passagenzinha da Bíblia? A cada um destes pequeninos que fizeres alguma coisa, é a mim mesmo que estás fazendo. É assim. Precisamos tomar consciência de que a ação de Deus, ela é única. E leva a nós, pessoas, seres humanos, a várias interpretações e várias atitudes. Que nós consigamos agir de forma correta. Porque o Evangelho de hoje diz assim: se você conhece a palavra e não coloca ela em prática, você vai ser chicoteado muito. Agora, se você não conhece e também não pratica, ou pratica, você vai ser chicoteado pouco. É assim mesmo aqui, ó. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, ou seja, se você não conhece e faz coisas que merecem castigo, você vai receber o castigo. Agora, se você fez coisas que não merecem castigo, ele não vai te castigar, independentemente de você conhecer ou não conhecer a palavra. Mas observe que conhecer a palavra já significa que você tem que seguir a Jesus. E quando você não conhece a palavra e você faz atos, você comete atos de nobreza, de ajuda, de vida cristã, mesmo não conhecendo, você já consegue iniciar a sua vida plena no céu. Porque eu sempre digo que é uma caminhada que nós fazemos. Eu não posso chegar igual antigamente se pensava, vou me batizar, né, no último minuto da minha vida. Não, pode ser que seja tarde o último minuto da minha vida. Pode ser que o último minuto da minha vida tenha sido um minuto antes. E aí a gente fica à míngua. Então buscar o reino de Deus é a palavra de ordem. Sempre. Para que a gente possa sim alcançar tudo lá. E aí uma das grandes chaves de leitura para este evangelho é a vigilância. Lembra daquela passagem das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes? É o evangelho de hoje. Ele nos fala exatamente isso. Olha, preparai-vos, porque a hora de vocês ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus. E aí, se o Pai que está nos céus sabe, mas você não, e você não se prepara, a sua hora pode chegar e dar tudo errado para você. Esse é um fato. Uma outra coisa que a gente poderia perceber neste evangelho é a responsabilidade. A responsabilidade pelos nossos atos, ela é muito grande.
Então eu não posso, sob nenhum aspecto, achar de que o que eu vou fazer não tem responsabilidade, não pode ser responsabilizado. Pelo contrário, na verdade, tudo aquilo que eu fizer se torna minha responsabilidade, ao ponto de que, se e somente se eu não fizer o que nos pede o Evangelho, eu já estou sendo ímpio, porque eu conheço a palavra de Deus, mas eu não a coloco em prática. Bom, esse é um outro ponto. Conhecer e colocar em prática são duas das fases onde o cristão precisa se adaptar à necessidade do seu irmão. Conhecer as necessidades do seu irmão e ajudá-lo a resolvê-las. Não fazer por ele, mas ensinar a pescar. Nós, cristãos católicos, nós temos por obrigação cuidar dos nossos doentes. Seja doença física, espiritual, corporal, qualquer uma. Mas nós temos por obrigação olhar por essas pessoas. Isso faz parte da nossa atitude. E aliado a isso daí, a gente tem que entender que nós administramos as coisas. Deus nos entregou o planeta para sermos administradores. Lembra do Gênesis, onde Deus fez o jardim do Éden, criou tudo, do nada criou, e depois ele entregou a Adão e Eva e disse: sejam administradores disso tudo. Nós somos administradores e dispensadores das bênçãos e das graças de Deus. Nesse contexto, nós precisamos ter em mente que, se nós acompanhamos o Evangelho, houve uma passagem onde Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, mas que eles não entenderam o que significava aquilo, assim como nós também muitas vezes não entendemos a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus, ele não é um elemento paralelo na nossa vida, mas sim central. Quando nós começamos a compreender que Jesus é o centro, e nós o colocamos no centro da nossa vida, todas as outras coisas vão começar a se alinhar em detrimento daquele centro. E aí o convite fica: se você está desalinhado, mas você precisa pousar a torre de controle, vamos fazer um paralelo com uma área que eu conheço, a torre de controle manda as aeronaves alinhar-se e cada uma colocar-se no seu momento para o pouso. Na aviação é um procedimento de segurança. Para a salvação é um procedimento de responsabilidade. Porque quando eu me alinho com a proposta da Sagrada Escritura, quando eu me alinho com a proposta de Jesus eucarístico, aquele que deu a vida por nós na cruz, eu começo a olhar que as consequências que eu vou ter em não assumir os riscos de ser cristão, as consequências que eu vou receber em não aderindo à palavra da salvação, são muito mais complexas do que apenas ter uma queda. Porque no final das contas vai ser isso que vai acontecer comigo. Eu vou ter uma queda. E aonde eu vou cair, talvez eu não consiga mais sair. Então vamos avaliar as nossas vidas de modo que nós possamos olhar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho como ser um bom cristão agindo mal. E eu também não tenho como dizer que sou cristão tendo uma vida ruim, me colocando em lugares onde não devo estar, nem conversando com pessoas sobre assuntos que não são pertinentes ao cristão. Eu posso conversar com qualquer um, mas assim como Jesus Cristo agiu na época dele, eu preciso trazer a pessoa para a minha realidade. E aí, o convite é o serviço. Porque palavras o vento leva,
ações permanecem e perpetuam. Jesus foi muito mais importante para nós nas palavras e nas ações do que está escrito na Sagrada Escritura. Porque ele viveu plenamente aquilo que precisava ser vivido. Ele viveu plenamente aquilo que merecia ser vivido, celebrado e colocado em prática, que é a vida humana. Não é à toa que um dos grandes lemas, uma das grandes interpretações de Jesus é: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que Jesus não pode fazer coisas erradas. E aí eu vou fazer só uma última consideração. Vocês já ouviram falar que a pressa é inimiga da perfeição? Já, né? Então, se a pressa é inimiga da perfeição e Deus é perfeito, significa que a pressa é amiga do outro cara, daquele outro lá, do tinhoso. Então não sejamos apressados em receber as coisas que nós pedimos a Deus, porque na hora certa Ele nos concederá essas mesmas coisas. Então que a palavra de Deus insira-se dentro do coração de cada um de nós e que nós possamos, mediante a esta mesma palavra, vivermos plenamente todos esses santos mistérios e, juntos a Cristo na cruz, possamos viver plenamente o seu santo evangelho. Hoje temos um dia especial, porque nós também temos, além da celebração da palavra na missa, nós temos também um dia dedicado aos pais. Então fica aí para mim um grande convite a todos os pais: sejam responsáveis. Todos nós cometemos erros, e um dos erros que nós cometemos às vezes é a irresponsabilidade de deixarmos os nossos filhos, vou colocar entre aspas, abandonados, por conta das necessidades e por conta das adversidades. Entretanto, nós devemos sempre olhar com a misericórdia do Pai tudo aquilo que foi criado por Ele. Nós somos parte dessa obra e continuaremos sendo parte dessa obra até o final das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês e que todos os pais tenham um feliz Dia dos Pais, que não é só hoje, mas são todos os dias. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um santo domingo e um feliz Dia dos Pais a todos. Que por intercessão de São Lourenço, que é patrono dos diáconos, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias a bênção de Deus poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.